algo se move, rápido demais para ser humano. O chão vibra como um terremoto. Mas não há vento, nem som de pedra. Só o rugido abafado de algo preso há séculos. A respiração não é dele. É de algo maior, pesado, antigo. Por um instante o pensamento atravessa como um raio. Eu não devia estar aqui. Os antigos nômades avisaram. Falaram sobre o som que vinha do subsolo, mas a vontade de saber sempre foi mais forte que o medo. A tocha cai no chão. A chama se apaga, mas o ar continua quente. O cheiro de fumaça invade os pulmões. Algo respira nas trevas. Algo que nunca pertenceu a este mundo. Você aceitaria entrar em uma pirâmide proibida como essa? O deserto é como um animal antigo, belo, silencioso e impaciente com quem tenta decifrá-lo. Dias depois da gravação perdida, surgiram relatos de pegadas humanas, surgindo e desaparecendo, na areia em círculos perfeitos. Nenhum corpo, nenhum rastro de acampamento. Apenas o cheiro de fumaça no vento e marcas profundas, como se algo tivesse sido arrastado para baixo. Foi quando o nome de Elias Nader reapareceu nos arquivos de uma antiga universidade do Cairo. Explorador independente, linguista, obcecado por civilizações que o tempo se recusa a apagar. Ele dizia que a história da humanidade era como um livro sem capa, com páginas arrancadas pela areia e pelo medo. Elias cresceu entre os beduínos, ouvindo histórias ao redor do fogo. Eles falavam de um lugar proibido, uma região onde o vento parava de soprar e os camelos se recusavam a andar. Chamavam aquele ponto de Beit al-Samt, a Casa do Silêncio. Um dos anciãos lhe contou certa vez que esse silêncio não era ausência de som, mas presença de algo maior. O deserto escuta Elias. Ele sabe quem merece ouvir o que está enterrado. Aquela frase ficou presa na mente dele por anos, até que encontrou um fragmento de mapa otomano, com uma marca triangular feita à mão e uma palavra quase ilegível, metanoia. Ele acreditava que aquele era o local descrito nas lendas, um ponto fora dos mapas modernos, cercado por dunas que se movem de forma imprevisível, como se guardassem um segredo. Elias partiu sozinho. Nenhum guia aceitou acompanhá-lo. Os beduínos tentaram impedi-lo. Um deles se aproximou segurando uma garrafa d'água e disse: "Você não vai encontrar o que procura. Lá dentro não existe tempo, só o que ficou preso nele." Elias respondeu com um meio sorriso: "Então é lá que eu devo ir." A última filmagem mostra o sol descendo atrás das dunas e o tecido da tenda tremendo mesmo sem vento. Dentro dela, o caderno aberto trazia anotações apressadas sobre o movimento da areia. Ele escrevia que o deserto parecia pulsar, como se o solo respirasse sob a lona. As horas passaram. Nenhum som, nenhum pássaro, nenhuma sombra em movimento. Só o barulho distante de algo se arrastando sob a terra, cada vez mais perto. A partir desse ponto, a gravação é interrompida por estática e um estalo metálico, como se algo tivesse tocado a estrutura da tenda. Quando a equipe de busca chegou dias depois, encontrou apenas o diário. As últimas linhas estavam manchadas de sangue e escritas em caligrafia irregular. A Casa do Silêncio é real, e ela está acordando. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas o vento e o som de algo que parece respirar sob o chão. Desde então, os beduínos evitam a região. Dizem que o deserto se move sozinho, que as dunas se reorganizam para esconder a entrada, e que a pirâmide, como um animal ferido, muda de lugar toda vez que alguém tenta encontrá-la. Elias acreditava que todo mistério tem uma resposta, mas o deserto tem suas próprias leis, e quem tenta quebrá-las desaparece dentro do silêncio. O vento sopra em círculos, levantando uma espiral de areia que parece dançar em volta de Elias. A bússola gira sem parar. O ponteiro vibra, enlouquecido, como se o próprio norte tivesse desaparecido. Ele caminha em linha reta há horas, mas a paisagem é sempre a mesma. Duna, calor, silêncio. O sol parece mais próximo, como se o deserto inteiro estivesse inclinado em direção a ele. O rádio chia capta uma frequência sem origem, um ruído baixo, repetitivo, quase humano. Ele para, tira os fones e percebe que o som não vem do aparelho, vem do chão. A areia treme sob seus pés. Um zumbido metálico vibra no ar, como se o deserto escondesse algo elétrico. Elias se abaixa, toca o solo. A vibração atravessa a palma da mão,
Sobe pelo braço e chega ao peito, como se o próprio coração do deserto batesse junto com o dele. Nenhum satélite consegue ver esse lugar. Nenhuma estrada leva até aqui. O governo do Egito diz que não existe nada além de dunas, mas há registros antigos de anomalias magnéticas captadas por expedições soviéticas. Linhas de energia subterrâneas que surgem e desaparecem sem padrão. O mesmo tipo de campo detectado nas ruínas da antiga Atlântida, no Marrocos. Elias sente o ar ficar pesado. O vento para. O silêncio é tão espesso que dá para ouvir o próprio sangue nos ouvidos. A câmera balança. Ele respira fundo e diz em voz baixa: "Eu encontrei o ponto." À frente, o horizonte começa a mudar. A areia se movimenta como água sendo sugada para dentro da terra. Em poucos segundos forma-se uma depressão gigantesca. Um buraco perfeito circular, como se o deserto tivesse aberto um olho. E no centro, uma estrutura triangular emerge coberta de poeira dourada. A pirâmide, imensa, silenciosa, sem reflexo, sem sombra. O topo parece flutuar, como se não tocasse o chão. Elias dá 3 passos à frente. A bússola cai da mão. O ponteiro gira até quebrar. O ar muda. O calor se torna frio. O som das moscas desaparece. Ele percebe que o mundo ao redor está imóvel, como se o tempo tivesse parado. No diário, essa parte aparece tremida com interferência de luz, mas é possível ouvir sua voz rouca, trêmula. Não há entrada. A pirâmide escolhe quem pode entrar. A câmera capta a Maria se movendo sozinha em volta da base, formando símbolos. Linhas que brilham por alguns segundos e desaparecem. Elias tenta se aproximar, mas o vento se transforma num empuxo contrário, empurrando-o para trás. A temperatura despenca. Seu corpo se cobre de suor frio. Ele se ajoelha e encosta o ouvido no chão. Um som distante vibra sob a terra. Não é vento nem eco. É respiração. Algo abaixo dele está acordando. De repente, a câmera capta uma rajada de luz vermelha que corta a areia como um raio. O som estoura. A imagem apaga. Só a gravação de voz continua. Elias fala entre o barulho estático. "Eu vi algo se mexendo lá dentro." Alguns segundos de silêncio. Depois uma frase quase sussurrada. "Isso não é uma construção. É um corpo. A pirâmide está viva." Mas há um ruído final grave, prolongado, como o rugido de um animal enorme preso sob o chão. Os especialistas que analisaram o áudio dizem que o som é incompatível com qualquer frequência conhecida. Outros afirmam que é apenas vento, mas quem escuta com fones percebe algo além do som. Um ritmo, um padrão, quase como se fosse uma voz tentando repetir uma palavra que ninguém entende. Desde então, a área é considerada zona proibida. Os poucos que tentaram voltar dizem que o deserto os engole, que a bússola enlouquece, e que a sensação é a de caminhar sobre algo que pulsa. Um coração enterrado sob a areia. Você acredita que um lugar pode estar vivo? Você arriscaria entrar em algo que respira mesmo depois de milhares de anos? O silêncio dentro da pirâmide é tão pesado que parece líquido. Cada passo de Elias ecoa como se o chão guardasse memórias. Ele caminha com a lanterna tremendo na mão. A mochila nas costas está quase vazia. Levou só o essencial, água, bateria reserva e o amuleto que a filha lhe deu no dia da partida. Elias não era explorador por vocação. Era um homem comum, professor de história desempregado, morando nos arredores do Cairo, lutando para pagar a escola da filha de 8 anos. Quando recebeu o mapa que indicava a possível localização de uma pirâmide perdida, viu ali mais que uma descoberta. Viu uma saída. O tipo de chance que aparece uma vez na vida e cobra um preço que ninguém entende até ser tarde demais. Durante semanas ele estudou relatos antigos de caravanas desaparecidas. Todos falavam do mesmo ponto. Uma região que os nômades chamavam de Beit al-Samt, a Casa do Silêncio. Um lugar que prometia poder, ouro e glória, mas também loucura. Elias não acreditava em maldições. Acreditava em contas atrasadas e no medo de não deixar nada para a filha, a não ser o vazio de uma promessa quebrada. O ar da pirâmide fica denso. Ele sente o peito apertar. As paredes brilham, revelando linhas douradas que serpenteiam pelo teto como circuitos de energia. A bússola gira sozinha, e o som grave volta a preencher o espaço. De repente, o corredor se abre em uma sala enorme. O teto é tão alto que a luz da lanterna não alcança o fim.
No centro, uma estrutura transparente coberta por uma camada fina de poeira metálica. Aparentemente, um sarcófago, mas não há hieróglifos, nem selo, só uma marca, uma espiral gravada em torno do vidro. Elias toca a superfície. O material vibra, quente como se tivesse sangue por dentro. Ele se afasta, mas o calor o segue. A lanterna falha, e o chão começa a respirar. Do interior da estrutura, algo se move lentamente. O pó desliza, revelando um corpo alongado envolto por um manto dourado. Os dedos finos pressionam a parede transparente de dentro para fora. Há movimento, há vida. Elias fica paralisado. A mente dele diz para correr, mas o coração quer continuar filmando. Na tela da câmera, surge uma leitura térmica. Temperatura interna, 47 graus. O corpo está quente, vivo. Ele fala baixo, quase sem fôlego. Se eu descobrir o que é isso, ninguém mais vai me chamar de louco. Vou mudar tudo. Mas a pirâmide parece responder. As paredes vibram. As inscrições mudam de forma. As palavras começam a se formar em luz. Aquele que busca ouro encontra a própria sombra. Elias recua um passo. A lanterna cai. O som das mãos batendo no vidro preenche a sala. Lento, compassado, como se algo tentasse acordar. O rosto dentro do bloco se aproxima, sem olhos, sem boca. Mas Elias sente que está sendo observado. Uma voz surge, não no ar, mas dentro da mente. Você quer riqueza? Eu quero lembrança. Ele grita, mas o som não sai. O ar é pesado, sufocante. A câmera treme. O coração acelera. O chão vibra mais ainda e emite um som grave, como se uma trombeta tocasse de dentro da terra. A areia escorre pelas paredes e a sala se ilumina em vermelho. A entidade dentro do bloco move a cabeça lentamente e algo começa a rachar o vidro por dentro. O calor é insuportável. A lente da câmera derrete nas bordas. Elias recua até encostar na parede. A voz volta mais forte. O que você ama será o preço. A imagem treme. O chão se abre em fissuras, revelando luz azul nas profundezas. Um grito é abafado pela vibração. Depois, um silêncio. O vídeo acaba ali. Mas o áudio continua. O som do coração humano se mistura com algo muito mais profundo. 2 ritmos. 2 vidas batendo no mesmo compasso. E agora, o dilema fica no ar. Vale a pena arriscar a própria vida para ter dinheiro e poder? Ou o verdadeiro tesouro é aquilo que deixamos esperando em casa, sem perceber que é o que mais importa? A sala vibra como um coração prestes a explodir. O ar é denso, elétrico, e o cheiro de ferro toma conta de tudo. O cristal se rompe em fragmentos e do interior, uma nuvem azul começa a girar em espiral, ganhando forma humana. O rosto surge primeiro, olhos dourados, pele translúcida, asas feitas de luz. O gênio desperta como dos filmes antigos. Ele paira a poucos metros do chão. O vento gira em volta dele, fazendo a areia flutuar como poeira cósmica. Quando fala, a voz não sai do ar, mas do pensamento. 13.000 anos de silêncio. E você me acorda. Elias está imóvel. Não é medo, é espanto. O ser muda de forma. Por um instante, transforma-se em uma grande naja negra, com escamas que refletem o brilho das tochas. O olhar é afiado, cheio de fúria contida. No dia em que a Atlântida afundou, nós fomos selados. Fomos condenados à lembrança. Dormimos para que o mundo pudesse esquecer. A voz ecoa pelo chão. O som faz a pirâmide vibrar. O teto solta grãos de areia que caem como chuva fina. Elias tenta falar, mas a garganta não responde. Instintivamente, ele ergue as mãos e forma um triângulo perfeito, unindo as pontas dos dedos. Um símbolo ancestral. O mesmo gesto ensinado nos templos de Atlântida, quando os guardiões prestavam juramento à realeza. O gênio para, os olhos se abrem em surpresa. A respiração muda. O silêncio volta. Por um instante o tempo parece parar. Esse sinal, só quem viveu em Atlântida conhece. A voz antes grave agora soa emocionada. O gênio se aproxima lentamente com o rosto iluminado pelo reflexo das chamas. Olha Elias nos olhos e vê algo além da carne. Vê a essência e o reconhece. Você era um deles. Um dos nossos. Realeza, guardião da Cidade Branca. Elias recua um passo.
A memória volta em fragmentos. Água subindo, torres desabando, gritos, o céu coberto por fogo. Lágrimas caem, as mãos tremem. Ele sussurra. Eu me lembro. Eu estava lá. O gênio se transforma novamente, agora em uma figura humana alada de expressão serena. As asas se abrem, projetando um brilho dourado pelas paredes. Você não veio aqui por ouro, Elias. Nem por fama. Veio pelas lembranças que o tempo te roubou. O ser toca o peito dele com a palma da mão, e imagens tomam conta da mente. Templos brancos flutuando sobre o mar, guerreiros de luz, estátuas vivas, e o próprio gênio ao lado dele, em um salão dourado, rindo como um irmão de alma. Quando o toque cessa, o silêncio é total. O gênio olha para o chão emocionado. Fui selado com a cidade, mas meu espírito ficou preso neste templo. E você voltou. A figura começa a se desfazer em fumaça azul. Do centro da névoa, algo começa a surgir. Primeiro, uma coroa de ouro branco, cravejada com pedras que brilham em tons impossíveis, cores que não existem neste mundo. Depois, um anel de pedra rosa grande, pulsante, como se tivesse vida própria. O gênio ergue os objetos entre as mãos. Esses são os fragmentos da nossa origem. Não tem valor neste mundo, mas contém o que o tempo esqueceu. A voz fica mais suave. Você pode escolher, meu antigo amigo. Pode levar esses tesouros para enriquecer-se, ou pode guardar as lembranças que eles carregam. Elias encara o brilho das joias. Vê nelas o reflexo da filha, o mesmo olhar puro, o mesmo amor simples que o trouxe até ali sem perceber. As lágrimas descem. Ele segura o anel e o pressiona contra o peito. Eu já encontrei o que vim buscar. O gênio sorri pela primeira vez. O corpo dele começa a se desfazer em luz. Partículas douradas giram ao redor de Elias como poeira cósmica dançando no ar. O som muda, tornando-se leve, quase como uma música antiga. A memória é o maior tesouro, Elias. E o amor é a única riqueza que atravessa mundos. O vento cresce. A luz toma conta da sala. O gênio desaparece como fumaça levada pelo tempo, deixando a coroa e o anel no chão. Elias cai de joelhos, chorando com o coração em paz. A pirâmide, agora silenciosa, parece viva, mas calma, como se também tivesse lembrado. A câmera ainda grava, e no último segundo do áudio, antes do corte abrupto, uma voz distante sussurra, até o esquecimento. Tem saudade. O deserto permanece imóvel, mas há algo pulsando sob a areia. O ar vibra levemente, como se o próprio chão respirasse. Elias caminha devagar, o olhar perdido no horizonte. O anel em sua mão emite uma luz suave, quase viva. Ela não cega, apenas ilumina o suficiente para revelar o caminho diante dele. A areia se move em espirais ao redor de seus pés. Cada grão parece reagir à presença da joia. A luz se espalha, subindo como um véu que dança no vento, formando imagens que o cercam. Templos brancos, colunas submersas, fragmentos de uma cidade esquecida. É como se Atlântida estivesse tentando se lembrar de si mesma. Elias para, o rosto cansado, os olhos marejados. Aquela luz o chama, mas não exige, apenas o convida a decidir. O reflexo do anel mostra duas realidades. De um lado, a sombra da filha brincando no quintal de casa. Do outro, o contorno distante da cidade feita de luz, coberta pelo mar invisível do tempo. O vento sopra devagar, levantando uma poeira rosada que gira ao redor dele. No silêncio, uma lembrança volta como um sussurro. A voz do gênio, calma, profunda, quase humana. Toda descoberta pede um preço. Toda lembrança pede coragem. A areia brilha por um instante e revela linhas douradas sob os pés dele. Antigas inscrições, impossíveis de decifrar. Elas parecem se mover, como se quisessem responder à presença do anel. Elias fecha a mão e segura a joia junto ao peito. Fica imóvel por um tempo. Não há gritos, nem música, nem palavras. Apenas respiração. Apenas o som do vento que entra e sai, como se o deserto e ele fossem uma coisa só. A câmera observa à distância, o homem pequeno diante da imensidão, cercado por um silêncio que parece vivo. A luz do anel continua a pulsar, refletindo nas dunas, até formar um brilho contínuo que se projeta no céu. Não há direção. Não há destino. Apenas o convite. A areia se levanta,
Por alguns segundos, desenha no chão o contorno de uma pirâmide perfeita feita de luz rosa e depois desaparece. O vento volta ao normal. O deserto dorme outra vez. Elias permanece ali, entre a lembrança e o esquecimento, entre a casa e a cidade perdida, entre o amor e a curiosidade. Ele olha para o anel e sorri discretamente, como quem finalmente entende o peso do próprio silêncio. A voz em off surge serena como pensamento distante. Alguns segredos não foram feitos para serem encontrados, apenas lembrados. A câmera se afasta lentamente. O deserto se transforma em uma pintura viva, dourado, azul, rosa e branco. E lá no horizonte uma última cintilação brilha como um farol perdido. Talvez o Egito ainda guarde aquilo que o mundo esqueceu. Talvez Atlântida nunca tenha afundado, apenas adormeceu dentro de nós. A tela escurece e surge em silêncio absoluto a frase final. Você ainda aceitaria seguir essa luz, sabendo que ela pode te levar ao coração perdido de Atlântida, ou voltaria para casa, para aquilo que sempre te esperou?